Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula vamos corrigir a semana 1, nono ano, PET volume 3. Caso tenha dúvida, pode ir no meu canal que tem uma aula instrutiva, tá? Lá para vocês, uma aula introdutória. Na atividade 1, está falando, Manuel decidiu trabalhar 30% das horas de um dia, vamos marcar o que é importante, de segunda a sexta-feira. Quantas horas Manuel trabalhará por dia? Olha só, quantas horas trabalhará por dia. Então, em um dia, quantas horas ele vai trabalhar? Então, para a gente estar resolvendo, temos que saber que sempre que vamos trabalhar com horas, o nosso referencial são 24 horas no dia. Então, nós vamos fazer 30% de 24. Transformando 30% em fração, 30%, o D, tá? É uma porcentagem de um total, então a gente faz a multiplicação de 24. 30 vezes 24, 24 vezes 3, 72, então vão ser 720 dividido por 100. Simplificamos, 72 dividido por 10, 7,2 horas por dia. Caso tivesse perguntado na semana, a gente faria vezes 5, que é de segunda a sexta-feira, tá? Questão 2. Juliana fará uma viagem com mais 3 amigas. Então, vão ser Juliana mais 3, num total de 4 pessoas. Decidiram, então, que cada uma vai dirigir o carro 25% do trajeto. Lembrando que 25%, vocês já podem ir anotando, corresponde a 1/4 do total. Sabendo que a distância percorrida na viagem é 200 quilômetros, quantos quilômetros cada pessoa irá dirigir? Então, nós temos aqui 4 pessoas e cada uma 25%. Está perguntando, cada pessoa irá dirigir. Então, se é para cada pessoa, basta eu calcular 1/4 de 200. 1/4 vezes 200. 200 vezes 1, 200, dividido por 4, 50 quilômetros. Então, cada pessoa irá dirigir 50 quilômetros. Então, antes de resolver, vão marcando as partes importantes e vão interpretando o que o que está pedindo no problema. Tá? Então, cada uma 25%, dividido igual, né? 200 dividido por 4, 50 quilômetros para cada um. Questão 3. A conta de água da casa de Carol vence todo dia 12. Em todos os meses, Carol paga somente a taxa fixa, que é de R$60. Então, taxa fixa, R$60. E para o pagamento em atraso, vai ser acrescida uma multa de 15%, mais juros de 0,5% ao dia. Para entender, essa multa é aplicada direto sobre o total. Tá? Se você atrasou um dia ou 2 dias, aplica-se 15%. Agora, os juros não, os juros vai por dia. No mês de outubro, Carol esqueceu de pagar a conta no dia do vencimento, pagando somente dia 20. Então, ela paga todo dia 12, que vence dia 12, ela pagou o dia 20. Então, vamos anotar aqui. De 12 para 20, serão 8 dias de atraso. Então, aqui, nós precisamos saber quantos dias para nós aplicarmos os juros, tá? E está perguntando o valor que vai pagar na próxima conta. Então, vamos lá. Primeiro, a multa. Vamos calcular a multa. 15%
de 60. Então, vai ser 15% vezes 60. Posso simplificar um aqui. 15 vezes 6, 90. Dividido por 10, R$ 9,00, então, de multa. Agora, os juros é 0,5% ao dia. Vamos calcular quanto que vai ser 0,5% de 60 e depois a gente multiplica por 8. Então, nós vamos fazer 0,5% vezes 60. Para a gente tirar essa vírgula de cima, eu vou multiplicar por 10. Se eu multiplico por 10 em cima, eu também tenho que multiplicar por embaixo, no denominador, porque senão fica errado. Então, aqui fica 5 sobre 1.000 vezes 60. 5 vezes 60 vão ser 300, dividido por 1.000. Simplificando, 3 dividido por 10, 0,3 ao dia. Então, de juros, ela vai pagar 30 centavos vezes 8 dias, que vai ser R$ 2,40, R$ 2,40. Então, eu tenho o valor da multa, tenho o valor dos juros e eu vou acrescer isso aos R$ 60. Então, o total a pagar, total 60 mais 9 mais 2,40. 60 mais 9, 69 com 2,40, R$ 71,40, que vai ser o total a pagar. Então, aqui, a atenção que vocês têm que ter é para calcular os juros, que é ao dia. Então, você vai ter que multiplicar vezes 8. 15% de multa você aplica independente de quantos dias, tá? No mês. E atenção aqui, meio dividido por 100. Sempre que nós formos tirar a vírgula no numerador ou no denominador, a gente multiplica por 10, por 100 ou por 1.000, os dois, tá? Então, aqui no caso, para me tirar a vírgula, de meio passou para 5, eu multipliquei por 10. Então, se eu multipliquei por 10 aqui, eu também tenho que multiplicar por 10 no denominador. Meio vezes 10, 5, 100 vezes 10, 1.000. E aí, fazemos a multiplicação e simplificamos. Ok? Na questão 4, Marinalva fez um empréstimo de 8.000 e se comprometeu a pagar após 6 meses. A taxa de juros, 15% ao mês. Complete os cálculos de cada tabela e responda qual destes cálculos a financiadora deve utilizar. Se nós compararmos a tabela 1 com a tabela 2, vai ser capital mais juros, capital mais juros. A única diferença que tem é que para esses juros, eles estão trabalhando com juros simples. O que é o juros simples? O 15% vai incidir somente sobre os 8.000, que foi o empréstimo, tá? E aqui no segundo, vão ter os juros compostos. O que é juros composto? É juros sobre juros. Então, vejam bem, para calcular o primeiro mês, tudo bem, é 8.000, 15% de 8.000. 15% de 8.000, nós vamos ter aqui R$ 1.200. Então, seria 8.000, que é o capital, mais os juros de 1.200, 9.200. Mesma coisa acontece no segundo mês, no primeiro mês do segundo cálculo. A partir do segundo mês é que vem a diferença. Neste primeiro cálculo do juros simples, o 15%, veja bem, ele está incidindo somente sobre o 8.000. Aqui não. Aqui ele incide sobre os juros. Juros sobre juros. Então, aqui ele foi sobre 9.200. Depois, no terceiro mês, foi sobre 10.580, tá? Então, vai depender do que a financiadora trabalha.
Normalmente, todos os juros em banco que você usa, se você pegou o empréstimo, é juros compostos. Hoje, praticamente nenhuma financiadora ou nenhum banco trabalha com juros simples. Trabalha-se com juros compostos, juros sobre juros. Cartão de crédito, por exemplo. Cada vez que você atrasa o pagamento da parcela do cartão de crédito, ele pega os juros do mês seguinte sobre o seu total do mês anterior. E o total do mês anterior está com juros. Então, normalmente é juros sobre juros. Então, o que eles trabalham é com juros compostos. Então, vejam bem, se eu trabalhar com juros simples, no final, tá? Se eu for pegar o financiamento com 6 meses para pagar, 15% ao mês, no juros simples, o total vai ser, para me pagar no final, 15.200. Ok? Então, eu peguei 8.000, vou pagar 15.200. Caríssimo, né? Esses juros aqui tá bem grande, bem alto, mas vamos lá. E nos juros compostos, vai pagar mais, porque está sendo juros sobre juros. Aqui, então, no final do 6º mês, eu pagaria R$ 18.504,49. Já deixei o cálculo aqui para vocês. Então, normalmente, todas as financiadoras trabalham, se você como financiadora, tá, vai utilizar qual cálculo? O segundo cálculo. Então, este segundo cálculo é o que será utilizado pela financiadora. As diferenças aqui será justamente isso, juros simples ou juros compostos. Juros simples, todo 15% está sendo multiplicado, está sendo incidido sobre 8.000, que é o valor inicial, que é o capital. E nos juros compostos, não. O 15% é sempre sobre os juros do mês anterior. Tá? Então, por isso que quanto menor a parcela, quanto menos parcela, mais barato vai ficar. Quanto mais quantidade de parcelas, mais caro fica. Bem? Então, como financiadora, hoje, todos trabalham com juros compostos. Então, é isso, né? Fica aí a correção da semana 1, que deu aí uma revisão de porcentagem para vocês. Abraços e até a próxima.